Bem-vindos ao canal BCI. Hoje eu vou falar sobre teorias administrativas. Vamos começar desde Taylor, administração científica e finalizando com a teoria da contingência. Vamos começar. Teoria da administração científica, ênfase nas tarefas. O principal teórico e fundador da administração científica foi o engenheiro americano Frederick Winslow Taylor, que foi responsável pela origem do Taylorismo. Tinha como objetivo aumentar a eficiência no nível operacional da produção. Acreditava que o caminho a ser seguido era o de ênfase nas tarefas e tinha como foco garantir a eficiência do processo produtivo, centrado no operário e não na organização como um todo. Processo de ênfase nas tarefas. O objetivo era cronometrar e observar alguns fatores para verificar como eles influenciavam a realização das tarefas. Ele procurava padronizar o trabalho, reduzir desperdícios e produzir mais em menos tempo. A teoria científica de Taylor trouxe o estudo de tempos e movimentos. Engante, um engenheiro famoso, também concordou com esse estudo de Taylor. Seleção dos operários por suas características físicas e suas aptidões. Medidas para reduzir ou neutralizar a fadiga, como por exemplo descansar após o almoço. E estabelecimento de padrões de produção. ênfase na estrutura organizacional. A teoria clássica da administração foi idealizada pelo engenheiro francês Henri Fayol, a partir da década de 1910. Segundo Kevenato, em 2004, sua principal característica é a ênfase na estrutura organizacional, ou seja, na disposição dos departamentos ou setores, e na relação entre eles. Outras características muito fortes são a visão do homem econômico e a busca pela máxima eficiência. Teoria clássica versus administração científica. A administração científica analisava as partes, ou seja, as tarefas para entender o todo, que é a organização. A teoria clássica, que começou a ser colocada em prática logo a seguir, fazia exatamente o caminho contrário, que é partir do todo, ou seja, a organização, para as partes, os departamentos. Ou seja, basicamente a teoria de Taylor começava de baixo para cima, e a de Fayol de cima para baixo. Teoria da burocracia, Weber. Outra abordagem relacionada à estrutura organizacional é a teoria da burocracia, desenvolvida por Max Weber, por volta dos anos de 1940. Essa teoria acreditava que as organizações são caracterizadas por cargos formalmente bem definidos, ordem hierárquica com linhas de autoridade e responsabilidades bem delimitadas. Quando pensamos em burocracia, é o excesso de papéis. No entanto, Weber quis mostrar que a burocracia pode ser algo bom, um método de organização que facilita o dia a dia dentro das organizações. Você já parou para pensar na quantidade de erros que evitamos quando nos organizamos? Por exemplo, quando vamos ao supermercado sem uma lista de compras, corremos o risco de comprar produtos repetidos ou desnecessários. No entanto, se fazemos uma lista com calma, verificando tudo que está faltando na geladeira e na despensa, voltamos das compras com os produtos certos e na quantidade necessária. Nesse sentido, para Weber, quanto mais organizado for uma equipe, com registro de seus processos, das dificuldades encontradas e dos erros cometidos, evitaria que houvesse erros repetidos. Com burocracia, a informação era compartilhada, mesmo que de forma complexa. Teoria estruturalista. A teoria surgiu por volta da década de 1950, com esforço de alguns autores, para instituir o conceito de estrutura. Mas o que é esse conceito? Bom, chamamos de estrutura aquilo que forma um todo composto, de partes que se interrelacionam. Nesse sentido, essa teoria prioriza o todo, o conjunto, e não só a simples soma das partes. Com isso, também relaciona as organizações a seu ambiente externo. A teoria estruturalista buscou unir alguns conceitos da teoria da burocracia e da teoria das relações humanas, que vamos abordar mais adiante. A organização era vista como uma entidade social, composta de grupos sociais que interagem entre si. Essa era sua principal característica. Fordismo. O Taylorismo, que em busca do lucro, deu ênfase nas tarefas, fazendo uma competição entre os funcionários. Basicamente, quem trabalhasse mais, com menos tempo, ficava, e quem não conseguia era demitido, assim acarretando em mais em estoque, com pouco poder de compra, já que vários trabalhadores foram demitidos. Isso ocorreu, acabando gerando fatores para a crise. Conhecido como fundador da Ford, foi o idealizador das modernas linhas de montagem. Seu sistema de produção ficou conhecido como Fordismo, isto é, a produção em massa de um grande número de automóveis, baratos, utilizando a linha de montagem. Associada a elevados salários de seus trabalhadores, essa reformulação garantiu um emprego à população para que houvesse mercado consumidor. Nesse modelo não levava muito em conta o físico nem a aptidão. Linha de montagem. Os funcionários se dispõem ao redor de uma esteira para montar um produto. Os operários eram limitados. Um soldava, outro parafusava uma peça, afinal o produto chegava pronto.
Após a crise do petróleo de 1973, o Fordismo entrou em crise. O Fordismo passou a funcionar como uma camisa de força para a acumulação do capital. Passou a funcionar como um círculo vicioso, que gerou inflação. As indústrias se restituíram e se intensificaram no controle de trabalho. Esses fatores, associados às inovações tecnológicas, levaram ao desgaste do Fordismo e à introdução do modelo produção flexível. Produção flexível, conhecido como Toyotismo. Esse tipo de produção caracterizava por investimentos em tecnologia de produtos e inovações organizacionais. Que inovações são essas? O Toyotismo é um modelo de produção industrial japonês, conhecido pela adoção do sistema Just-in-Time, que preza pelo atendimento da demanda e a eliminação dos estoques. Nesse sistema, cada trabalhador conhece a produção do início até o fim, tornando o trabalho em grupo cada vez mais necessário. Um grande exemplo disso é o McDonald's. Teoria das relações humanas, ênfase nas pessoas. A teoria parte da análise e estudo das pessoas dentro da empresa. Com isso, os estudos da estrutura e tarefas ficavam em segundo plano. Caracterizada pela abordagem humanística e a teoria das relações humanas, ênfase nas pessoas pode ser desdobrada em duas teorias. Uma é a teoria das relações humanas mesmo, e a outra, a teoria comportamental ou behaviorista. Essas duas linhas de pensamento buscavam conhecer as atividades e os sentimentos dos trabalhadores. Para isso, estudavam a formação de grupos dentro das organizações. Com a abordagem humanística, o trabalhador passa a ser encarado como um ser social, com sentimentos, aspirações, necessidades. Nessa fase, ele que compõe o sistema. Os principais pensadores da teoria das relações humanas foram George Elton Mayo, 1880 a 1949. Ele é considerado o fundador do movimento das relações humanas. Esse movimento se opôs aos princípios científicos do trabalho de Taylor. Kurt Lewin, 1890 a 1947, e Douglas MacGregor, de 1906 a 1964. Dentre as funções da área de RH, temos ações de avaliação e desempenho para verificar a produtividade dos funcionários, recrutamento e seleção, que incluem a elaboração de testagens para processos seletivos, capacitação para acompanhar as transformações nos modos de produção e promoção para funcionários que se graduam ou especializaram. Teoria da contingência, ênfase na tecnologia. Da década de 1960 em diante, passamos a contar com tecnologias postas a serviço das organizações. A forma como essas tecnologias eram utilizadas por cada empresa fazia com que alguns fatores se tornassem a marca registrada de sua atuação, de sua estrutura e de seu funcionamento. A abordagem da contingência estimula, por exemplo, que a organização busque alcançar seus objetivos por meio de uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas. ênfase no ambiente. A partir de 1960, o ambiente e as variáveis externas começaram a receber mais atenção. Foi possível então entender a estrutura e o comportamento de uma organização de forma mais ampla. Desse modo, as relações de interações entre as empresas e seus ambientes, interno e externo, passaram a explicar, de forma mais profunda, alguns aspectos da estrutura organizacional e dos processos operacionais utilizados pela empresa. Com ênfase no ambiente, surgiu porque a teoria da contingência pregava que não existia uma única maneira de organizar as empresas. Estudiosos afirmavam que o ambiente contribuía para determinar tais características estruturais.